Olá, amigos da Leandro Storper, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 26 de novembro de 2015, quinta-feira. Vamos então ao nosso mercado. Hoje, um dia de respiro, a gente teve uma altinha de 0,60, um volume reduzido e uma movimentação, uma amplitude de movimento ao longo do pregão também bastante reduzido. Esse movimento morno se deve ao Thanksgiving nos Estados Unidos, que é feriado lá, parte do dia de quinta-feira, até onde eu sei, e amanhã também. Então, isso traz um menor volume para o nosso mercado, porque nós não temos aí os americanos operando, e isso deve se repetir amanhã. Isso traz, então, mercado monótono ao longo do dia, ruim de operar, e os movimentos que a gente vê ficam um pouco bastante prejudicados na sua credibilidade. Ontem nós vimos uma movimentação importante de queda, por toda aquela situação da prisão do Esteves, do Cid Amaral, todas aquelas questões, foi o rebuliço no mercado, principalmente os papéis do setor financeiro sofreram. E foi alguma coisa bem doméstica. Lá nos Estados Unidos, ontem já foi um dia muito parado, como véspera de feriado. Até imaginei que o dia de hoje pudesse ser um dia ainda movimentado por conta dessa situação doméstica, mas estava equivocado. O dia foi parado e provavelmente então amanhã assim também vai ser. A barra de ontem, ela, pela forma como se apresenta, no ponto em que se apresenta, depois de um movimento de alta, uma barra forte queda com volume significativo, ela lembra algumas outras barras que a gente teve aqui no passado e que quando tiveram sua mínima perdida, retornaram um movimento terciário de queda. O dia de hoje não acionou essa barra, então ela perde um pouco de força, mas se os preços passarem para baixo da mínima de ontem, a gente esperaria sim alguma movimentação corretiva, mas já não mais, na minha leitura, uma movimentação mais explosiva. De maneira geral, volto a frisar, o mercado vem se movimentando desde a metade de outubro dentro de uma congestão que vem se afunilando, e conforme isso vai se afunilando, essa congestão vai se afunilando, vai ficando cada vez mais difícil operar os movimentos direcionais, do ponto de vista de swing trade, porque o mercado não anda. Então, o mercado tem que se definir, vem sendo isso há bastante tempo, e a definição principal viria ou pelo rompimento do topo de outubro, ou do rompimento dessa zona principal de suporte, aqui embaixo, por volta dos 44 mil pontos. Mas já se criou uma zona intermediária de suporte que é significativa, e pode oferecer algumas operações interessantes, seja pelo seu teste, seja pelo seu rompimento, que é a faixa aqui dos 45.600, o fundinho marcado no final de outubro, reforçado no começo de novembro. No mini índice, também uma leve alta. Reparem que o mercado abriu acima da linha d'água e passou o pregão inteiro andando de lado. No finalzinho deu uma puxadinha para cima, mas nada que fosse decisivo, definitivo. Então, não teve nenhum enquadramento no pregão de hoje. Se houvesse o rompimento da linha d'água para baixo, isso poderia nos levar a um trade, mas não aconteceu. Então, foi realmente um dia bem monótono. Lá nos Estados Unidos, a gente não teve negociação, mas o gráfico tem um viés altista. A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones, ele se apoiou nessas médias e está com cara de agora retomar o movimento de alta. O S&P 500 futuro chegou a operar alguma coisa, a parte do dia, e ele mostrou aqui um dia de alta, superando as máximas recentes, e provavelmente quando retornarem as negociações, a gente vai ter uma movimentação altista. O dólar ontem montou um candle de conotação baixista, fazendo possivelmente o papel de pullback, talvez até o final de um pullback, mas um pullback com 2 candles. O ideal seriam 3 candles pelo menos. Hoje o mercado produziu mais um candle de indecisão, que não acionou o de ontem, então agora eu já tenho 3 candles desenhando aqui um processo de pullback, testando o suporte que foi rompido aqui do fundo de outubro, que foi retestado aqui no dia 11. Foi melhor definido no dia 11. Também expectativa de queda para o dólar ainda.
Tá? Essa expectativa vai imperar enquanto o dólar estiver operando em zigue-zague descendente, abaixo da média móvel de 20 períodos, que também está descendente, e abaixo desta LTB. Então, para que o dólar consiga desenhar um cenário de alta, vai ser necessário o rompimento de todas essas estruturas e, idealmente, um zigue-zague ascendente. No intraday, nós vimos o dólar ontem testando, reforçando a resistência dos 3.806. Houve uma correção no final do pregão que trouxe os preços de volta para a base do gap, da abertura. E aqui se desenhava então uma zona de suporte importante que voltou a ser respeitado no pregão de hoje. O dólar oscilou sem direção em torno da linha d'água, tá? Então não teve nenhum enquadramento hoje e continuamos atentos ao rompimento dessa estrutura como um gatilho para operações na ponta vendedora. Tá? O juro, ontem teve cupom, né? Abriu num bom gap de alta. Então, realmente, esse movimento aqui não se confirmou como um rompimento válido. Foi uma tentativa que foi frustrada. Isso aumenta as chances do juro romper essa zona de congestão para cima e esse rompimento ser interessante. Mas, por enquanto, a gente não tem sinalização de posicionamento. Esse candle não vejo ele como interessante para ser trabalhado como um gap de fuga. O importante é a gente aguardar realmente um candle que mostre força, que rompa essa resistência ou que rompa esse suporte. Então, por enquanto, o juro segue andando dentro da sua congestão sem uma definição. A Vale, indo agora para as ações, tem um dia de indecisão, como a maior parte dos papéis que a gente vai ver. Tá? Não tem jeito de estar iniciando um processo de repique, pelo menos não um que nos interessa para abrir posicionamento. Melhor é ficar de fora, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. A Vale 3 veio mais claramente abaixo do fundo de agosto, e esse patamar aqui, por volta ali dos 15,5, é mais claro na sua atuação, esperada atuação como resistência em caso de um movimento de alta. A BRAP, a gente vem sempre dando uma olhada junto aí com a Vale, ela apresentou um volume mais significativo hoje, tá? Inclusive gerou um rompimento de linha d'água no intraday, entrou bastante volume no final do dia, numa movimentação altista, diga-se de passagem, mas a gente não tem um sinal, uma configuração de gráfico diário que favoreça, tá, um trade de retorno à média. A gente tem um candle de pequena amplitude, um candle preto, tá? A gente tem uma boa distância até para a média móvel de 21 períodos, está com índice de afastamento de 35, mas não há um sinal favorável. Então, o papel que a gente pode olhar no intraday, buscar operações, mas está muito perigoso ainda uma operação de swing trade. Preferiria que surgisse um candle forte, dando a ideia de uma barra de ignição, aí entrar bem mais caro do que se arriscar a tentar catar um fundo aqui. Okay? A Petrobras não faz nada de muito interessante. Eu considero esse gráfico bem confuso, bem errático. Tá? A PTR3 também. De certa maneira, um viazinho baixista. A gente teve a marcação de um topo, um candle feio. Houve a perda mínima, mas a gente está logo em cima aqui das médias. Não compensa para operações. Setor de cirurgia, Gerdau recuou um pouco hoje. Nada que convide a operações. O real pode até recuar, mas esse movimento acima desse topo, né, estabeleceu um cenário propício para manutenção do movimento de alta, para se testar os topos aqui de setembro e outubro. Não necessariamente de imediato, o mercado fazendo uma correção provavelmente acaba voltando para essa região aqui. CSNA também mostra uma pressãozinha vendedora. Isso aqui pode ser, tendo a mínima perdida, a mínima de hoje perdida no próximo pregão, pode levar então à formação de um movimento corretivo que a princípio nos interessaria como um processo de pullback, tá? Trazendo os preços, se viesse a trazer os preços para cima aqui dos 5,48. Tá? O alvo do rompimento dia 18 pelos modelos, tanto o método Leandro quanto o método BIS, já foi alcançado ontem. Os Minas segue sendo o papel mais fraco.
aparentemente ainda está levando o valor aqui de 2,68 como referência, bateu nesse patamar e volta a cair. Viés é baixista para Uzi Minas, bem mais claramente do que seus pares. O setor de bancos, o Bradesco chegou a reagir em cima da média móvel de 21 períodos, mas não o suficiente para me convencer que o papel está tranquilo, né, para subir novamente, que restabeleceu o seu viés altista. A gente tem aí um enquadramento para um trade de compra por correção, mas que eu considero ruim pelo fato de ter vindo abaixo dos 22,50. E o candle de hoje não mostra mais força que o candle de ontem. Então é um papel que eu ficaria de fora, a não ser para operações intradiárias. Mesmo eu poderia dizer de Itaú. O cenário ficou complicado aqui em Itaú, bem bagunçado. Melhor eu ficar de fora. Banco do Brasil, mesma coisa. Corrigiu demais. Não deveria ter vindo abaixo dos 18,50. Veio, então o cenário fica meio bagunçado. Que outros papéis poderíamos comentar no pregão de hoje? Bom, a Alpa 4 caiu um pouco mais e testou o fundo intermediário de outubro, em 7,65. Está num ponto interessante agora para começar a entrar pressão compradora. E se aparecer pressão compradora significativa, pode surgir uma oportunidade para uma compra, buscando um repique, uma reaproximação para essas médias aqui, né? Mas por enquanto esse sinal ainda não aconteceu. BBTG11, que ontem foi o grande destaque de movimentação, hoje corrige mais um pouco, nada significativo, não fez nada de muito interessante hoje. HBOR começa a perder força, parecia que o papel estava se preparando para um bonito rompimento aqui dessa zona de resistência, mas agora zigue-zagueou para baixo, já tem aqui um pivô de baixo. Eu acharia prudente aceitar operações vendedoras somente se houvesse a perda da mínima de ontem, dia 25, ali em 1,95. Assim, provavelmente o papel vai tentar buscar o fundo de setembro. JBSS 3. Ontem já havia testado a zona aqui dos 13,60, que é um patamar de suporte. Repara que o papel está desenhando um retângulo bem grande, com a resistência em 17,20 e suporte em 13,60, tendo uma mínima aqui, a mínima de agosto, em 13,20 mais ou menos, foi testada hoje. E hoje com um candle de conotação altista de novo. E um volume significativo, um volume que está acima da média, apesar do baixo volume do pregão como um todo, do mercado como um todo. Então é um papel que merece acompanhamento no intraday. Talvez possa surgir, no mínimo no intraday, talvez possa surgir algum bom enquadramento, em especial para uma operacional ponta compradora. Croton talvez seja o papel que mais chama atenção hoje, acho que é o papel que mais chama atenção hoje. Croton vinha testando uma faixa de resistência aqui por volta de 10,80, tá, com fundos cada vez mais altos, e o candle de hoje quebra esse padrão. Tá, forma uma barra de ignição com volume acima da média. Destaco de novo que o volume como um todo no mercado hoje foi baixo, então esse volume acima da média é mais significativo do que parece. A perda da mínima de hoje em Croton abriria espaço para vendas, com stop semana máxima, construindo aqui uma barra de ignição. Inclusive é um dos temas da minha participação na semana do trader. A STC3, que é do mesmo setor, também faz uma barra de ignição, tá? Mas que não é tão interessante por vários detalhes. Tá? A gente está dentro de uma congestão e essa barra, portanto, logo tem obstáculo aqui nos 14,86. O volume não é maior que a média. Tá? E a gente já tem um histórico aqui de uma barra de ignição que não estava bem posicionado no dia 17, porque estava travada pela média móvel de 200 e por essa resistência, que demorou 4 pregões para ser acionada, já saiu do ponto, e acabou sendo frustrada. Quer dizer, o mercado opera de forma mais errática. Pode até ir para baixo, tá? Mas Croton tem um enquadramento bem mais interessante. Smiles consegue, no pregão de hoje, deixar todos esses topos para trás, as bandas vão se abrindo. Tá? A gente já teve um primeiro sinal disso no candle do dia 4. Tá? Aqui a gente mencionou no farol uma entrada para o gap de fuga. Isso aqui se trabalhou como um pequeno, se mostrou ser um pequeno pullback. Agora o mercado está confirmando que isso foi um pullback. Fica mais fácil agora
para Smiles evoluir sem grandes obstáculos. O problema é que o volume hoje foi fraco. É um papel que ganhou força e merece um acompanhamento mais de perto. E por fim, o GPA. A gente viu ontem o GPA tentando romper essa zona de congestão. O rompimento estava ali travado pela média móvel de 200, então uma entrada seria dependente, pelo meu modelo, da perda mínima de ontem, não aconteceu. Hoje a gente teve um candle de alta forte e faz o papel de Twin Towers, aquele engolfo que acontece depois de um rompimento, engolfo contrário, que anula esse rompimento. A superação da máxima de hoje em o GPA3 provavelmente detona um movimento de alta que talvez venha levar o papel de volta para a resistência lá em 70,30. Mas não sei, eu acho que o papel está meio embolado demais aí. Não seria a minha opção mais forte para trade. Tá? Se enquadrou no cenário de frustração total do rompimento, mas não estou sentindo muita firmeza para a operação aí. Bem, um dia morno, foi isso que tivemos. Vou encerrando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.